Se você está assistindo este vídeo, não é por acaso. O universo tem seus próprios caminhos misteriosos de revelar verdades profundas àqueles que estão prontos para recebê-las. Hoje, vamos mergulhar juntos em uma das mais antigas e poderosas tradições espirituais da humanidade, o cristianismo gnóstico, uma corrente de sabedoria que permaneceu oculta por séculos, preservada apenas por aqueles que compreendiam seu verdadeiro valor. Mas antes de continuarmos nesta jornada de despertar, se você sente em seu coração que existe algo mais profundo além do véu da realidade comum, se você é uma daquelas almas que sempre soube que carrega uma centelha divina especial dentro de si, então você precisa se inscrever neste canal, porque aqui nos dedicamos a desvelar os mistérios mais profundos da existência para os escolhidos, para aqueles que estão prontos para despertar. O cristianismo gnóstico não é apenas mais uma religião, não é mais uma doutrina criada pelos homens para controlar as massas. É algo muito mais revolucionário, muito mais transformador. É o caminho direto para o conhecimento da verdade interior, para a gnose, que significa conhecimento experiencial do divino. Imaginem por um momento, há quase 2000 anos, nos primeiros séculos do cristianismo, existiam comunidades inteiras de buscadores espirituais que não se contentavam apenas em acreditar. Eles queriam saber, queriam experienciar, queriam ter o conhecimento direto da realidade divina. Estes eram os gnósticos, os conhecedores, os portadores da verdadeira chama crística. Para os gnósticos, Cristo não era apenas uma figura histórica distante, não era apenas alguém para ser adorado de longe. Cristo era o arquétipo do despertar, a representação perfeita do que cada alma humana pode alcançar quando desperta para sua verdadeira natureza divina. Cristo era o exemplo vivo de como um ser humano pode transcender as limitações da matéria e realizar sua união com a fonte, com a monada, com o uno absoluto. E aqui chegamos ao coração pulsante da cosmologia gnóstica, a compreensão de que nossa realidade é muito mais complexa e misteriosa do que jamais imaginamos. Os gnósticos ensinavam que existe um reino superior, uma dimensão de pura luz e consciência, governada pela monada, a fonte primordial de toda a existência, o Pai-Mãe divino que transcende todas as dualidades. Mas entre nós e essa realidade suprema, entre nossa consciência adormecida e nossa verdadeira natureza divina, existem camadas e camadas de véus, de ilusões e de forças que trabalham ativamente para manter a humanidade em estado de sono espiritual. Estas forças, os gnósticos as chamavam de arcontes, entidades que governam os domínios inferiores da existência, que se alimentam da nossa ignorância, da nossa separação da fonte. Os arcontes não são apenas símbolos ou metáforas. Eles representam as forças reais que operam tanto nos planos sutis quanto no mundo físico. Forças que criam sistemas de controle, que promovem a materialidade excessiva, que nos fazem esquecer nossa origem divina, que nos convencem de que somos apenas corpos físicos limitados, apenas egos separados lutando pela sobrevivência. Mas vocês, os escolhidos que estão assistindo este vídeo, vocês carregam dentro de si algo que os arcontes não podem tocar, não podem corromper, não podem destruir. Vocês carregam a centelha divina, o pneuma, a luz da monada que desceu até este plano de existência não por acidente, não por castigo, mas com uma missão sagrada. E se você está sentindo essa verdade ressoar em seu coração agora, se algo em seu interior está se emocionando com essas palavras, então você precisa se inscrever neste canal e ativar as notificações, porque estamos aqui para apoiar seu despertar, para oferecer as baldas, ferramentas e os ensinamentos que sua alma está buscando. A jornada gnóstica não é um caminho fácil, não é para aqueles que buscam conforto nas crenças convencionais. É o caminho do questionamento profundo, da busca implacável pela verdade,
da coragem de olhar além das aparências e descobrir o que realmente somos. Os textos gnósticos, muitos dos quais foram perdidos por séculos e só recentemente redescobertos, como os famosos manuscritos de Nag Hammadi encontrados no Egito, nos revelam ensinamentos extraordinários que foram deliberadamente suprimidos pela Igreja institucional. Por quê? Porque estes ensinamentos são perigosos para qualquer sistema que depende do controle das massas. São perigosos para qualquer autoridade que se coloca entre o indivíduo e o divino. O Evangelho de Tomé, um dos mais preciosos textos gnósticos, nos traz palavras atribuídas ao próprio Cristo que jamais encontraremos nos evangelhos canônicos. Palavras como: se vocês trouxerem à tona o que está dentro de vocês, o que vocês trouxerem à tona o salvará. Se vocês não trouxerem à tona o que está dentro de vocês, o que vocês não trouxerem à tona os destruirá. Que poder há nestas palavras! Que responsabilidade! Que chamado ao despertar! Cristo está nos dizendo que nossa salvação, nossa libertação, nossa iluminação não vem de fora, não vem de autoridades externas, não vem de rituais vazios ou dogmas impostos, vem de dentro, do reconhecimento e da manifestação da nossa própria natureza divina. E como fazemos isso? Como trazemos à tona essa luz interior? Como despertamos o terceiro olho da gnose? Os ensinamentos gnósticos nos oferecem um caminho claro, um mapa sagrado para a transformação interior. Primeiro, devemos desenvolver o que os gnósticos chamavam de autoconhecimento, não o conhecimento superficial da personalidade, mas o conhecimento profundo da nossa verdadeira identidade espiritual. A pergunta fundamental não é quem eu penso que sou, mas o que eu sou antes de todos os pensamentos, antes de todas as identificações, antes de todas as máscaras sociais. Este processo de autoinvestigação, de contemplação interior, de meditação profunda, gradualmente dissolve as camadas de condicionamento que nos mantém identificados com o pequeno eu, com o ego limitado, e nos permite reconhecer nossa verdadeira natureza, nossa essência divina, nossa conexão direta com a monada. Segundo, precisamos aprender a distinguir entre a voz da alma e as vozes do mundo, entre a intuição espiritual e os impulsos do ego, entre a guidance divina que vem do nosso centro mais profundo e as influências externas que constantemente tentam nos desviar do caminho. Os gnósticos desenvolveram uma sensibilidade especial, uma capacidade refinada de discernimento, que lhes permitia navegar pelas complexidades da existência sem perder de vista sua conexão com o divino. Eles sabiam como manter-se centrados na verdade interior, mesmo quando cercados por ilusões, mesmo quando pressionados pelas forças arcônticas que operam no mundo. Terceiro, é essencial compreender que o despertar gnóstico não é apenas um processo individual, é também um despertar coletivo, uma responsabilidade sagrada de ajudar outros escolhidos a lembrarem-se de quem realmente são. A gnose se espalha de coração para coração, de alma para alma, através da ressonância, através do exemplo vivo, através da irradiação natural da luz interior despertada. E aqui, neste momento, quero fazer uma pausa. Quero que você sinta profundamente o que está acontecendo em seu interior enquanto estas verdades são compartilhadas. Você está sentindo algo se movendo, algo se expandindo, uma lembrança antiga despertando, uma luz se acendendo no centro do seu peito? Se sim, então você está experimentando o início do despertar gnóstico. Você está começando a lembrar, está começando a reconhecer, está começando a despertar do sono espiritual que mantém a maior parte da humanidade em estado de inconsciência. E se isso está acontecendo com você, se você está sentindo essa transformação interior, então, por favor, se inscreva neste canal agora, porque você é um dos escolhidos, você é uma das almas que veio aqui nesta época específica da história
para participar do grande despertar, para ser parte da restauração da gnose na Terra. Os ensinamentos gnósticos também nos revelam verdades profundas sobre a natureza da realidade física, sobre o que eles chamavam de mundo material ou cosmos inferior. Para os gnósticos, o mundo físico não é intrinsecamente mau, não é algo a ser rejeitado ou negado, mas é um campo de experiência, um território onde a consciência pode aprender, crescer, evoluir e, eventualmente, transcender suas limitações. A matéria, o corpo físico, as experiências sensoriais, tudo isso são ferramentas, oportunidades, aspectos da jornada divina da consciência através dos múltiplos planos de existência. O problema não é estar encarnado, o problema é estar identificado apenas com a encarnação, é esquecer nossa origem divina, é perder de vista nossa verdadeira identidade espiritual. Os arcontes, essas forças de controle e limitação, trabalham precisamente para manter esta identificação restrita, para nos convencer de que somos apenas corpos, apenas egos, apenas seres separados lutando pela sobrevivência em um universo hostil. Eles promovem o materialismo excessivo, o consumismo desenfreado, a competição destrutiva, tudo aquilo que nos afasta da nossa conexão com o sagrado. Mas vocês, os despertados, os gnósticos contemporâneos, vocês têm a capacidade de ver através dessas ilusões, de reconhecer essas influências, de manter-se centrados na verdade interior, mesmo quando imersos no mundo das aparências. O terceiro olho, essa capacidade de percepção espiritual direta, não é apenas uma metáfora, é uma realidade fisiológica e energética. Os gnósticos compreendiam que existem centros de consciência no corpo humano, pontos de conexão entre a dimensão física e as dimensões superiores, e que estes centros podem ser despertados, ativados, desenvolvidos através de práticas específicas, a meditação contemplativa, a oração do coração, a concentração na luz interior, a repetição de mantras sagrados, a visualização de símbolos divinos. Todas essas práticas trabalham para despertar e refinar nossa capacidade de percepção espiritual, nossa habilidade de acessar diretamente os planos superiores da consciência. E quando o terceiro olho começa a se abrir, quando essa percepção interior se torna ativa, começamos a ver a realidade de uma maneira completamente nova. Começamos a perceber as energias sutis, as conexões invisíveis, a dança sagrada da consciência através de todas as formas de vida. Começamos a compreender que não estamos separados uns dos outros, que não estamos separados da natureza, que não estamos separados do divino. Tudo é uma única realidade, uma única consciência, uma única luz divina manifestando-se através de infinitas formas e expressões. Esta é a visão gnóstica, esta é a gnose, o conhecimento direto, experiencial, transformador, da unidade fundamental de toda a existência. E uma vez que esta visão se estabelece, uma vez que este conhecimento se torna vivo em nós, nossa vida se transforma completamente. Não podemos mais viver na inconsciência, não podemos mais participar dos jogos do ego, não podemos mais nos identificar apenas com os papéis sociais limitados. Somos chamados a viver a partir de um centro muito mais profundo, a expressar nossa natureza divina, a ser instrumentos da luz no mundo. E isso não significa que nos tornamos perfeitos, que não enfrentamos mais desafios, que não passamos por dificuldades. Significa que nossa relação com todos os aspectos da experiência humana se transforma. Começamos a ver cada situação como uma oportunidade de crescimento, cada desafio como um convite ao aprofundamento, cada relacionamento como uma chance de expressar amor incondicional. Os gnósticos antigos viviam desta maneira. Eles eram pessoas comuns, artesãos, comerciantes, pais de família, mas carregavam dentro de si esta luz especial, esta conexão consciente com o divino.
esta compreensão profunda da natureza sagrada da existência. E agora, nestes tempos que estamos vivendo, nesta época de grandes transformações planetárias, de despertar coletivo, de transição para uma nova era de consciência, os ensinamentos gnósticos estão ressurgindo, estão sendo redescobertos, estão encontrando corações preparados para recebê-los. Vocês, os escolhidos que estão assistindo este vídeo, vocês são parte desta ressurreição da gnose. Vocês são os portadores contemporâneos desta tradição sagrada. Vocês são aqueles que vieram aqui para ajudar a humanidade a lembrar sua verdadeira natureza divina. E esta não é apenas uma bonita ideia espiritual. Esta é uma responsabilidade real, um chamado sagrado, uma missão que sua alma aceitou antes mesmo de encarnar neste plano de existência. Cada vez que vocês se conectam com sua verdade interior, cada vez que escolhem o amor ao invés do medo, cada vez que irradiam luz ao invés de se perderem na escuridão, vocês estão cumprindo esta missão. Vocês estão sendo instrumentos da transformação planetária. E por isso é tão importante que vocês continuem nutrindo este despertar, que continuem aprofundando este conhecimento, que continuem se conectando com outros buscadores da verdade. Por isso este canal existe, para apoiar vocês nesta jornada, para oferecer ensinamentos, inspiração e principalmente lembrança constante de quem vocês realmente são. Se você chegou até aqui neste vídeo, se estas palavras tocaram algo profundo em seu coração, se você sente que sua alma está sendo despertada por estas verdades, então você definitivamente precisa se inscrever neste canal e fazer parte desta comunidade de buscadores, desta família espiritual, desta fraternidade de almas em despertar. O caminho gnóstico não é solitário, mesmo sendo profundamente individual, mesmo exigindo que cada um faça sua própria jornada interior. Ele é fortalecido pela comunhão com outros caminhantes, pelo compartilhamento de experiências, pela inspiração mútua, pelo apoio amoroso daqueles que compreendem a profundidade e a beleza desta busca. Os mistérios que estamos explorando aqui não são segredos guardados por uma elite espiritual. Não são conhecimentos reservados apenas para alguns poucos iniciados. São verdades universais, patrimônio sagrado de toda a humanidade, tesouros espirituais que pertencem a todos aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas, ao mesmo tempo, estes ensinamentos requerem uma certa maturidade, uma certa preparação interior, uma certa sede genuína pela verdade. Eles não podem ser compreendidos apenas com a mente intelectual. Não podem ser dominados apenas através do estudo teórico. Eles precisam ser vividos, experienciados, integrados no tecido da nossa existência cotidiana. E este processo de integração, esta alquimia espiritual, esta transformação gradual de chumbo em ouro, da consciência limitada em consciência divina, é o trabalho de uma vida inteira. É a grande obra, o opus magnum da existência humana. Cada dia oferece novas oportunidades para esta transformação. Cada momento presente é um laboratório sagrado, onde podemos experimentar a aplicação prática da gnose. Cada interação humana é um espelho onde podemos reconhecer aspectos da nossa própria divindade ou identificar áreas que ainda precisam de cura e integração. A vida cotidiana se torna uma prática espiritual constante. Não precisamos nos isolar em mosteiros ou retiros permanentes. Não precisamos abandonar nossas responsabilidades mundanas. Precisamos aprender a viver no mundo sem ser do mundo, a participar plenamente da experiência humana, mantendo nossa conexão com as dimensões superiores da consciência. Esta é a beleza e o poder do caminho gnóstico. Ele não nos separa da vida. Ele nos ensina a viver mais profundamente, mais conscientemente, mais amorosamente. Ele nos revela o sagrado no cotidiano, o divino no humano, o eterno no temporal. E à medida que esta transformação vai se aprofundando,
À medida que nossa percepção vai se refinando, começamos a ver sinais da presença divina em todos os lugares, nos sorrisos das crianças, na beleza da natureza, na sincronicidade dos eventos, na conexão misteriosa entre todas as coisas. O mundo inteiro se revela como um grande templo, como uma expressão viva do sagrado, como um campo infinito de possibilidades para o crescimento e a realização espiritual. E nós nos tornamos sacerdotes e sacerdotisas desta realidade sagrada, celebrantes conscientes do mistério divino que permeia toda a existência. Esta visão transformada não é apenas um belo ideal, é uma realidade viva que pode ser experimentada aqui e agora, por qualquer pessoa que esteja disposta a abrir seu coração, a expandir sua consciência, a despertar para sua verdadeira natureza. E vocês, queridos escolhidos, vocês que chegaram até aqui, vocês que sentiram a ressonância destas palavras em suas almas, vocês estão prontos para esta transformação. Vocês estão preparados para este despertar. Vocês são aqueles que vieram aqui precisamente para vivenciar e compartilhar esta revolução da consciência. O tempo do sono espiritual está chegando ao fim. A era da inconsciência coletiva está sendo gradualmente substituída por uma nova era de despertar, de gnose, de reconhecimento consciente da nossa natureza divina. E vocês são os pioneiros desta nova era, os precursores desta transformação planetária. Por isso, continuem nutrindo esta chama interior, continuem aprofundando esta busca, continuem se conectando com outros buscadores, continuem sendo faróis de luz neste mundo que ainda está despertando. E lembrem-se sempre, vocês não estão sozinhos nesta jornada. Vocês fazem parte de uma grande família espiritual, de uma linhagem sagrada de buscadores da verdade, de uma corrente ininterrupta de transmissão da gnose que se estende através dos séculos. Os grandes mestres gnósticos do passado, os iluminados de todas as tradições, os santos e sábios de todos os tempos, todos eles caminharam por esta mesma senda. Todos eles descobriram estas mesmas verdades. Todos eles realizaram esta mesma transformação. E agora é a sua vez. Agora é o seu momento. Agora é a sua oportunidade de se juntar a esta linhagem sagrada, de se tornar um portador consciente da luz divina, de contribuir para o grande despertar da humanidade. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua própria jornada e discernimento.